Uma boa noite a todos. Que prazer e privilégio estar aqui com vocês essa noite. Eu sou Ezequiel Gomes, pastor lá do Colégio Marechal Rondon, lá no Camar. E hoje a gente vai continuar a nossa série, então, de estudos bíblicos sobre Daniel e Apocalipse, tá bem? O tema dessa noite é assim: estudando Daniel e Apocalipse, predestinação ou livre-arbítrio. Bom, antes da gente abrir a Bíblia e começar o tema em si, deixa eu dizer uma coisinha para vocês. A Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, no Rio Grande do Sul e no Brasil, na nossa divisão, está em festa. Hoje eu abri lá o meu Facebook e vi uma notícia assim que me deixou muito feliz, muito orgulhoso, muito animado, quando o nosso gaúcho aí, né, professor doutor Elias Brasil, ele foi nomeado hoje como diretor do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Conferência Geral. Esse é o maior posto dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo de estudo da Bíblia. É o órgão oficial da Igreja Mundial que então se dedica a produzir material teológico, responder às dúvidas da igreja. Muito importante, muito interessante. O Dr. Elias Brasil foi uma pessoa muito importante na minha vida. Quando eu cheguei no IAN no ano de 2007, ele era o diretor lá da faculdade. Um camarada assim, tranquilo, sabe os conselhos, um grande amigo. Eu traduzi bastante coisa também para o site da Conferência Geral, que tem em português lá, numa parceria junto com ele. Considero um amigo pessoal e estou assim bastante orgulhoso dele e peço a Deus aí que venha abençoá-lo e usá-lo de maneira tremendamente poderosa nessa função nova dele. Que Deus o abençoe imensamente. Ele é gaúcho, se não me engano, aqui de Taps. Tem a família dele ali. Eu também fiz um acampamento de carnaval com eles ali. Eu lembro que conheci a irmã do pastor Elias Brasil, o pessoal da família também. Que Deus venha abençoar a todos, tá bem? Então assim, olha, também como já tem sido tradicional, eu trazer alguns materiais para você ficar aí de dica, né? Para você se aprofundar se você quiser. Como a gente vai estudar hoje sobre predestinação ou livre-arbítrio, eu trouxe esse material aqui para indicar para vocês. Inclusive eu indico com veemência, tá bom? É o trabalho de um pastor batista, o nome dele é Tiago Veloso Titilo. E o nome do trabalho dele é A Gênese da Predestinação na História da Teologia Cristã. Uma análise sobre o pensamento de Agostinho sobre pecado e graça. Então assim, muito interessante esse livro, muito bacana, nota 10. Se você quiser referência depois, no final você pode anotar comigo. E bem bacana mesmo sobre esse tema da predestinação, tá bem? O tema da predestinação e do livre-arbítrio é um tema polêmico, é um tema profundo, é um tema relativamente complicado e que mais uma vez lança a gente naquela discussão que a gente conversou alguns domingos atrás sobre calvinismo ou arminianismo. Inclusive, naquele domingo que eu preguei sobre isso, fiz um sermão sobre o amor de Deus e a expiação limitada. E a expiação limitada é uma doutrina calvinista e tal. Eu expliquei um pouquinho sobre essa doutrina, que eles defendem que Deus não ama todas as pessoas, que Jesus não morreu por todas as pessoas e tal. E aí eu me lembro que no canal do YouTube da igreja, alguém comentou assim, né? O irmão perde muito tempo falando de calvinismo. E eu assim, olha, levo a crítica com bastante serenidade e tranquilamente assim, numa boa, a gente não está acima da crítica, muito pelo contrário. Eu acho que vale a pena a gente, então, assim, ter esse feedback, né? Então o pessoal lá diz, pelo menos uma pessoa disse, eu acho que você perdeu muito tempo falando de calvinismo. Apesar de eu agradecer a crítica, eu penso diferente. Especialmente pelo seguinte, na minha visão, eu acho que a gente perde tempo por não falar do calvinismo. Mesmo porque, o que é o calvinismo? O calvinismo é uma estrutura de pensamento, de estudo da Bíblia, que é defendido por muitas pessoas no nosso mundo. Norte-americanos, europeus, brasileiros, gente que produz muito e com muita qualidade, mas que de alguma maneira tem certas ideias que eu acho que valem a pena de ser criticadas, ok? O foco também não é criticar a denominação calvinista, a igreja presbiteriana, ou a parte da igreja batista, ou enfim, inúmeras igrejas e congregações que têm a doutrina reformada ou calvinista. A ideia não é criticar nenhum deles, mas é, de fato, ter uma avaliação honesta e bíblica daquilo que se ensina e daquilo que a Bíblia diz. Mesmo porque o calvinismo é isso. São o quê? São pessoas estudando a Bíblia e pregando a sua visão da Bíblia. Então eles falam sobre Deus, falam sobre a salvação, falam sobre a humanidade, falam sobre a doutrina da Bíblia, etc. e tal. E a gente precisa pensar com seriedade nisso. Então, na minha visão, a gente perde tempo não estudando essas coisas,
mas a gente perde tempo não estudando essas coisas, ok? E um dos grandes temas dessa controvérsia toda, que racha a igreja cristã, é o tema da predestinação e do livre-arbítrio. E aí? Por exemplo, vou dar uma introdução para vocês. Quando a gente fala de Daniel e Apocalipse, a gente está falando de profecias. E a profecia, ela diz coisas assim, vai acontecer, o futuro vai ser assim. Sei lá, o povo vai adorar a besta, vai vir a marca da besta, pessoas serão salvas, pessoas serão condenadas. Você percebe que na profecia apocalíptica está tudo escrito, está tudo determinado. Não tem como escapar, não tem como, por exemplo, assim, o livro do Apocalipse ou Daniel predizerem que o mundo vai ser ruim e o mundo ser bom. Porque chega uma hora que se a profecia apocalíptica falhar, a palavra de Deus falhou. Por um outro lado, se a palavra de Deus se cumprir, será que a gente tinha liberdade de fazer diferente? Deus diz que o mundo vai adorar a besta. Será que o mundo tem liberdade para não adorar a besta? Essas são as questões que surgem a partir do estudo da literatura apocalíptica, que é predição do futuro. O futuro vai ser assim, ponto final. E aí, será que a gente acredita nisso ou não? E aí a gente vai lidar um pouquinho com essa questão. É importante entender também que nem todas as profecias bíblicas são dessa natureza, preditiva absoluta. Existem profecias na Bíblia que são profecias condicionais. Vou dar um exemplo delas para vocês. Por exemplo, a Bíblia diz assim: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou reino para o arrancar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. Então aqui Jeremias capítulo 18. Então entenda assim, Deus falando, né? Eu falei que eu vou fazer um mal contra um povo, mas esse povo se converteu, se arrependeu, de alguma maneira mudou aquilo contra o qual eu falei. Então, por exemplo, Deus falou contra a corrupção política, eu vou destruir vocês por causa da corrupção política. Aí de repente a Dilma, ou sei lá quem estiver lá no poder, se arrepende. E todos os políticos e tal se arrependem, param de desviar dinheiro, param de roubar. E Deus fala o quê? Bom, já que vocês mudaram, eu vou mudar também, eu não vou destruir vocês não. Então é uma profecia o quê? Condicional, ela está condicionada à resposta humana. Se o ser humano for corrupto, vai vir a destruição. Se o ser humano for fiel, virão as bênçãos e a salvação. Está entendido? Mas nem toda a profecia da Bíblia é dessa natureza. Vamos dar uma olhadinha lá. Daniel, capítulo 2. Vamos ver alguns dos temas, então, sobre os quais a gente vai meditar essa noite, dentro desse pano de fundo daquilo que seja predestinação ou livre-arbítrio na palavra de Deus, tá bem? Então, Daniel capítulo 2, versos 44 a 45. Aqui está existindo uma profecia, onde Nabucodonosor vê uma estátua, e Daniel vai interpretar esse sonho, essa visão do rei Nabucodonosor, indicando então uma série de reinos que existiriam na história humana até que Jesus voltasse para instalar o seu reino eterno. Aí no verso 44 do capítulo 2, a Bíblia diz assim: nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel sua interpretação. Eu não vou me dedicar aos detalhes desse texto. Eu só quero chamar a atenção a dois aspectos. A Bíblia faz uma profecia que Deus vai fazer surgir um reino eterno. Então Deus é soberano, Deus é poderoso, Ele pode fazer todas as coisas. Deus pode trazer um reino eterno? Ele pode fazer. Então existe a ideia da soberania de Deus. E no verso 45, se fala que Deus fez saber ao rei Nabucodonosor o que seria no futuro. Deus mostrou para você o que há de ser futuramente. Então Deus conhece o futuro? A Bíblia diz que sim. Inclusive o livro de Isaías diz que Deus conhece o fim desde o princípio. Então veja bem, estamos lidando com a natureza de alguém que é onisciente, sabe de tudo antes de tudo. Isso é um ponto importante. Não existe surpresa da perspectiva de Deus. Pai, eu não sabia que isso ia acontecer. Seja o pecado, a desgraça, o bem ou a salvação ou qualquer coisa, de bom ou de mal.
Deus sabe tudo. Essa é a natureza dele. Vai para o capítulo 3 do livro de Daniel, versos 17 e 18. Vamos continuar vendo alguns temas que vão ajudar a gente a montar esse quadro da natureza de Deus que conduz à ideia da predestinação. Se Deus sabe tudo de antemão, vai acontecer do jeito que Ele sabe que vai acontecer e que Ele diz que vai acontecer. Capítulo 3, verso 17 e 18. A Bíblia diz assim: se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A ideia é a seguinte: existe um quê aqui, que o calvinismo ensina, de eleição incondicional. Deus faz o que Ele quer. Ponto. Deus não responde ao desejo dos outros, sejam anjos, sejam homens, sejam o que for. Deus faz o que Ele quer. E os amigos de Daniel parece que acreditam nisso e confiam nisso. E eles dizem assim, ó: o rei está ameaçando eles de morte. Eu vou matar vocês se vocês não adoram a imagem que eu criei. Aí eles dizem assim: rei, sabe o seguinte, se o nosso Deus quiser livrar a gente, Ele nos livra. Se Ele não quiser, por nós está tudo bem. Mas nós não vamos ser infiéis a Ele. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos ser fiéis a Deus. E aí a ideia é interessante. Deus faz aquilo que Ele quer, independentemente do que a gente pode querer. Ok? Guarda essa informação que ela é importante. Capítulo 9, verso 24. Livro de Daniel. Dá mais uma olhadinha aí. Profecia muito importante. Profecia chamada na Bíblia da profecia das 70 semanas. E verso 24 do capítulo 9 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos, o santo dos santos. Também, independentemente dos detalhes desse texto, eu quero me concentrar somente na ideia de que existe uma profecia de tempo determinado. E aí nós poderíamos ser lançados toda a discussão do determinismo, né? Será que a gente tem liberdade? E os deterministas dizem que não, está tudo determinado, está tudo escrito, ninguém tem liberdade para nada, vai ser tudo do jeito que está escrito que vai ser, ponto. E aí o texto traz um pouco dessa ideia, que tem um tempo determinado para acontecer uma obra, que é uma obra de Cristo, né? Isso aqui a gente acredita que é uma profecia sobre Jesus, onde Jesus iria na cruz, expiar a iniquidade, dar o perdão dos pecados das pessoas, enfim, selar a visão, a profecia, os santos dos santos no santuário, etc. e tal. Esses detalhes não são o foco daqui dessa mensagem. Agora o capítulo 12, versos 9 e 10, tem uma questão interessante ali também, mais ou menos parecido com o que a gente leu até agora, onde a Bíblia diz assim: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Os sábios, porém, entenderão. Então a ideia é que existem palavras encerradas, seladas, elas vão se cumprir, e nem todo mundo vai entender. E aí a gente pode fazer uma pausa aqui, né? Será que a gente está entendendo alguma coisa aqui essa noite? Bom, entendam uma coisa também da minha parte aqui. Se a natureza dos temas aqui tratados são relativamente complicados, a culpa não é minha, tá? Não é culpa minha. O ponto é, existe uma ideia que Deus é soberano, que Deus faz aquilo que Ele quer, que está tudo determinado, encerrado e selado para se cumprir, e essa é a realidade, ponto. Essa estrutura de pensamento todo que a gente tira da Bíblia faz parte dessa noção da predestinação. Já está tudo escrito, já está tudo escolhido, já está tudo realizado. O resto é só se cumprir, é só cumprir tabela. Inclusive, essa é uma noção bastante presente no pensamento de muitas outras religiões também, não somente na religião cristã. Os próprios pagãos tinham um pouco dessa ideia do poder do destino, está tudo escrito nas estrelas, já está tudo determinado, tinha que ser assim, tem que ser assim, não há liberdade. O que há é o quê? Uma realidade determinada e ponto final, ok? Disso, então, existem esses pensamentos aqui. O que mais? Vamos lá para o livro do Apocalipse, capítulo 1,
verso 1. Será que a gente consegue enxergar questões de predestinação dentro do livro do Apocalipse? Vamos dar uma olhadinha nisso aí também. Inclusive, é bem importante entender que toda a natureza da profecia apocalíptica, ela é preditiva, ela é absoluta e, por natureza, ela envolve essa ideia da predestinação, que está tudo escrito de antemão, o que vai acontecer no futuro, tá bom? Então, capítulo 1, verso 1, por exemplo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, ponto, já está escrito o que vai acontecer, ok? Verso 19 do capítulo 1, por exemplo. Escreve, pois, as coisas que vistes e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Está escrito e vai acontecer. O que mais? Capítulo 4, verso 11. Texto interessante, que vai ligar agora um pouco dessa ideia do que vai acontecer no futuro, com a ideia da criação. Então, por exemplo, ó, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Se nós pudéssemos isolar o tempo antes da criação, e Deus, por Sua vontade, cria e as coisas acontecem na realidade. Essa é um pouco da ideia. Então Deus tem um plano de antemão que Ele executa posteriormente. Essa é toda a ideia da predestinação. Deus já sabe tudo de antemão e depois é que as coisas se cumprem na história ou na realidade. Todo o livro do Apocalipse, inclusive, é sobre isso. Fala das bestas, fala do dragão, fala das pragas, fala da Nova Jerusalém. Tudo coisas que vão acontecer no futuro, ponto final, assim será. Em função de tudo isso, surgem algumas perguntas sobre a liberdade humana. E aí? Se está tudo escrito de antemão, já está tudo profetizado, qual é o sentido de dizer que o ser humano é livre? Será que existe liberdade? Por exemplo, Daniel teve liberdade de não ser um cativo na Babilônia? Foi dada essa escolha para ele? Eu não quero ser cativo na Babilônia. O problema é seu, os caras arrancaram ele pelos cabelos e levaram ele para a Babilônia. Ele não queria. E daí que ele não queria? O que mais? Nabucodonosor teve liberdade de permanecer rei e não sofrer a doença descrita no capítulo 4? Lembra que no capítulo 4 de Daniel, o rei Nabucodonosor é tirado do reino, ele come grama com boi, ele vive uma doença lá bem tenebrosa, bem esquisita. Ele teve liberdade? Não, eu não quero essa doença, eu sou livre. Não, ele não teve essa liberdade. O que mais? Os amigos de Daniel tiveram a liberdade de não serem jogados na fornalha de fogo? Eu não quero ser jogado na fornalha de fogo, que eu tenho livre-arbítrio. Não, o problema é seu livre-arbítrio, você vai se jogar na fornalha de fogo. O que mais? João teve liberdade de não ser preso na ilha de Patmos? Eu não quero ser preso na ilha de Patmos porque eu tenho livre-arbítrio. Outra coisa, o dragão teve liberdade de não ser expulso do céu? Eu quero viver aqui no céu. Não tem liberdade. Então veja bem, um monte de questões, aparentemente, vão depor contra o livre-arbítrio. E em função dessas coisas, o calvinismo polemiza contra o livre-arbítrio. Eles dizem assim, claro, existem discussões sérias, filosóficas, teológicas, científicas, tá? Mas também tem um monte de piada e um monte de zoeira nesse assunto aqui. O povo tira sarro da ideia da liberdade, né? Tem uma das piadas calvinistas é assim. É Paulo caído na estrada de Damasco, e aí eles dizem assim, olhe só, Paulo exercendo o seu livre-arbítrio. Ou Jonas, por exemplo, sendo jogado no mar para ir lá pregar para Nínive, olha aí Jonas exercendo o seu livre-arbítrio. Eles jogam duro, e a ideia é, não tem livre-arbítrio, não tem conversa. Só que assim, olha, ao mesmo tempo, o calvinista ele nega que o ser humano tenha livre-arbítrio, mas ele ainda mantém que o ser humano tem alguma espécie de liberdade e responsabilidade. E para você entender isso na visão calvinista, tu tem que estudar o mundo da filosofia e da teologia. Especialmente a doutrina teológica da depravação total e a doutrina filosófica do compatibilismo. Já vou explicar para vocês nos termos mais simples que eu consegui, tá bom? Primeiro, o calvinismo nega que a gente tem livre-arbítrio por causa do entendimento da natureza humana que é totalmente depravada. Então o ser humano, ele tem a vontade corrompida pelo pecado, ele é escravo do pecado, ele não tem liberdade. Se você soltar o ser humano para fazer o mal ou o bem, qual que ele vai fazer? Ele vai fazer o mal. É tipo assim, eu sou professor, tá?
E se eu tiver que ensinar alguma coisa boa para os meus alunos, dá muito trabalho. Inclusive, tem uma aluna aqui hoje, né? Por um outro lado, se eu tiver que ensinar uma coisa que não presta para eles, é a coisa mais fácil do mundo. Porque a tendência do ser humano já é o que não presta. Para ensinar o que é bom para o ser humano, dá muito trabalho. Inclusive, não é esse trabalho que a gente tem com as crianças? Você não precisa ensinar coisa errada para a criança. Ela já sai fazendo, já sai sabendo. Agora, tu ensinar alguma coisa que é bom, que presta, tu não tem. Então, o calvinista usa isso dizendo o seguinte: a nossa natureza é depravada. A gente não tem essa liberdade, assim, sabe, de não ser pecador, por exemplo. Então, em função disso, qual que é o sentido de você falar de livre-arbítrio? Não tem muito sentido. Agora, para evitar a conclusão de que, então, Deus é culpado por tudo, que nós nascemos assim, e tudo é assim, e ponto final, não pode ser diferente, os calvinistas defendem uma ideia filosófica que eles chamam de livre agência. Que a ideia é a seguinte, mais ou menos o resumo é o seguinte: tudo que Deus predestina na vida humana ocorre de forma livre da parte do ser humano. Então, por exemplo, Deus te predestinou a casar com quem você casou, certo? Mas Ele não te obrigou a casar. Você casou porque quis. Inclusive, semana passada eu casei porque eu quis, certo? Beleza? Só que entenda, Deus me predestinou para casar com a Carolina. Desde a eternidade Ele já sabia, Ele já escolheu, Ele já determinou, ponto final. Mas Ele não me obrigou a casar com ela. Eu casei porque eu quis. Isso é o que se chama compatibilismo. Tem uma vontade de Deus e tem uma atitude humana. Elas são compatíveis. Isso é tranquilo quando a gente fala das coisas boas. O problema é as coisas ruins. Se um guri estupra uma guria, Deus quis? Na visão calvinista, sim, Deus quis. E é pesado. E é pesado mesmo. Porque eles acreditam que Deus predestina tudo. O bem e o mal. Ok? Essa é a ideia. Então assim, e aí, só que o problema é o seguinte. Como é que Deus, que não quer o mal, pode predestinar o outro a fazer o mal? Daí o calvinista diz, isso é um mistério. Nós dizemos, isso é uma contradição. Isso é um absurdo. Isso está errado. Nós nos levantamos contra isso. É claro, o calvinista vai tentar explicar isso falando sobre a diferença entre a vontade decretiva de Deus, a vontade permissiva, causas primárias, causas secundárias. Uma discussão muito filosófica e muito chata. Não vou me aprofundar muito nela com vocês hoje, não. Agora sim, olha, como é que Daniel e Apocalipse podem nos ajudar a responder essas questões e nos situar nessas questões? Volta lá para Daniel capítulo 1. Até agora a gente estava só na introdução, tá? Só nas questões. Agora vamos começar a buscar as respostas. Será que realmente está tudo escrito e ninguém tem liberdade para nada? Ou será que a gente tem liberdade de moldar o nosso próprio destino também? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Daniel capítulo 1, versos 8 e 9, fala um pouquinho de uma decisão humana na direção da fidelidade a Deus, que de alguma maneira moldou o destino de Daniel. E a Bíblia diz assim: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Perceba uma coisa importante. A decisão de não se contaminar é de quem? É de Daniel. Aqui não está escrito, Deus predestinou Daniel a não se contaminar. Não. Daniel decidiu firmemente não se contaminar. E como fruto da decisão de Daniel, Deus o abençoou. Agora veja o seguinte. Se Daniel não tivesse tomado a decisão de não se contaminar, ele teria recebido essa bênção? Não. Aliás, nós nem teríamos o livro de Daniel. Veja que a história humana seria diferente se Daniel tivesse tomado uma decisão diferente da dele. Pelo menos a história daqueles que estudam o livro de Daniel, por exemplo. Se lá, há 2.600 anos atrás, Daniel tivesse tomado uma decisão diferente do que ele tomou, nós não estaríamos aqui estudando o livro de Daniel essa noite. Mudaria a nossa história ou não mudaria? Mudaria. A história de muita gente. Pensa nos doutores no livro de Daniel, por eles não existiriam, né? O livro de Daniel não existiria. Quanta coisa poderia mudar pela decisão do ser humano. E isso, na nossa visão, não é uma visão de livre-arbítrio compatibilista, mas é uma visão de livre-arbítrio libertário. Essa também é uma discussão filosófica para tentar situar na seguinte ideia.
O ser humano faz as coisas livremente e pode, de fato, seguir dois caminhos. Eu poderia escolher me casar com a Carolina e poderia escolher não me casar com ela. Eu não era obrigado a fazer nenhuma das duas coisas. E se eu me casar com ela, a vida humana é uma coisa. Se eu não me casar com ela, a vida humana é outra coisa. E muda a realidade, e muda a história. Nós mudamos a história. O que mais? Daniel 9, versos 1 a 3. Estamos caminhando para o fim. Tá, já viu, gente? Depois só mais 2 textos do Apocalipse e as considerações finais. Então, olha só. Daniel 9, versos 1 a 3. A Bíblia diz o seguinte. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor meu Deus, para o buscar com oração e súplicas, jejum, pano de saco e cinza. Veja que questão interessante aqui. Daniel tem acesso a uma profecia. No final de 70 anos, o povo vai voltar da Babilônia para Jerusalém. Agora, olha só que interessante. A compreensão dessa profecia por parte de Daniel não o tornou insensível diante da realidade. Deus já predestinou tudo, não estou nem aí para nada. O que poderia ser uma questão, né? Se Deus já sabe tudo, não vou orar por nada, não vou me preocupar com nada. Deus sabe, Deus faz o que Ele quer. Não. Daniel viu a profecia, vai se cumprir e começou a orar. Senhor, cumpre a tua palavra. Senhor, volta. Senhor, ajuda a gente, nós temos pecado. E Daniel faz a sua oração. Entrega a vida do seu povo e a sua vida nas mãos de Deus. Então vejam bem. Existe uma questão bem interessante sobre a oração dentro dessa polêmica entre os calvinistas e os arminianos. E o calvinista diz assim, eles tiram sarro dos arminianos, né? Arminiano, não adianta você orar. Porque tudo depende do livre-arbítrio da pessoa. Não precisa orar pelo teu pai. Senhor Deus, eu oro pelo meu pai, que ele possa aceitar o evangelho, que ele possa ser salvo. Não adianta, porque tudo depende do livre-arbítrio do seu pai. Se o teu pai usar o seu livre-arbítrio para não aceitar, não adianta orar por ele. Certo? Os calvinistas, tá vendo? Não adianta orar. Aí os arminianos devolvem a provocação dizendo assim, então tá bom. Quem não adianta orar a Deus é você, porque se Deus não quiser salvar o seu pai também, ele não salva. No final das contas, ficam os dois no impasse. Só que a verdade é a seguinte. Deus decidiu que o homem seria livre para ter as suas decisões. Deus deu essa liberdade para o homem. E o homem poderia escolher o bem ou o mal, a perdição ou a salvação. E o homem seria responsável por essa escolha. Ok? Essa é uma prerrogativa de Deus. Deus nos deu essa liberdade e cada um de nós será responsável pela escolha que fizer. Para a gente terminar, Apocalipse capítulo 14, versículo 9, até o versículo 12, e depois capítulo 22, verso 17, nós podemos terminar. Apocalipse 14, a partir do verso 9, a Bíblia diz assim: Seguiu-se a estes outro anjo terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca sobre a fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. Verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Perceba que a profecia é condicional. Se alguém adorar a besta. É uma decisão ou não é? É uma decisão. Ninguém é obrigado a adorar a besta. Ninguém é obrigado a se entregar ao diabo. Ninguém é obrigado a se entregar ao pecado. Ninguém é obrigado a ir para o inferno. Ninguém é obrigado a nada. Mas se fizer, é uma decisão. É a decisão de quem tomou essa decisão. E se tomar essa decisão em direção ao diabo, ao pecado, contra a lei de Deus, vai sofrer as consequências de forma justa. Não é porque Deus predestinou, é porque ela tomou a decisão. Capítulo 22, verso 17. Falamos da perdição e agora terminamos com a ideia da salvação. Apocalipse 22, verso 17, a Bíblia diz assim: O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem.
aquele que tem sede, e quem quiser, receba de graça a água da vida. O ser humano tem que querer. E aqui não existe nenhuma polêmica calvinista, por exemplo. O ser humano não consegue querer por si mesmo. Claro, por si mesmo ninguém consegue nada. Mas Deus dá ao homem a capacidade de querer a salvação ou não. E a escolha do homem, querer ou não querer a salvação. E quem quiser a salvação, vai ter a salvação pela graça de Jesus. Ninguém que quiser salvação neste mundo ficará sem salvação. Ninguém. Ah, mas é drogado, ah, mas é bêbado, ah, mas é homossexual, ah, mas é ladrão, ah, mas é político corrupto, ah, mas é não sei o quê. É pecador, todos nós somos. E se nós quisermos, existe em Jesus perdão e transformação para a vida eterna. E aí, predestinação, é uma heresia ou é uma verdade? Bom, depende dos termos nos quais você defende a predestinação. Nos termos calvinistas, a predestinação é uma heresia. Torna Deus maligno, duas caras, indisponível ao ser humano, pelo menos aos perdidos, indiferente, cruel, terrível. Isso é uma heresia. Nos termos arminianos, a predestinação é verdade. Deus é onisciente e sabe o futuro desde o princípio. Então tudo é predestinado. Deus sabe tudo desde o princípio. Então, nesse sentido, Deus sabia lá na eternidade que eu ia casar com a Carol. E a hora que eu caso com ela, eu posso olhar para ela e dizer, olha, Deus me escolheu para você. Verdade ou mentira? Verdade. Estava predestinado ou não estava? Estava. Agora, não quer dizer com isso que eu fui obrigado a casar com ela, nem ela a se casar comigo, ok? O que mais? Uma outra coisa importante para a gente terminar. De vez em quando, as pessoas elas têm um pouco dessa ideia. O que é a verdade? É a predestinação ou é o livre-arbítrio? Como é que eu respondo? As duas coisas. A mesma Bíblia que fala da predestinação, fala do livre-arbítrio. Fala da escolha que cada um de nós tem. E para terminar, a gente termina dizendo o seguinte. Tanto predestinação quanto livre-arbítrio têm seus lados positivos e seus lados negativos. Vamos pensar neles para a gente terminar. Qual que seria o lado positivo da predestinação? Se você não tem uma visão boa da predestinação, você se desespera com o pecado do mundo. Imagine que você tenha seus filhos e eles estejam chegando na fase da adolescência. E de repente eles começam a ir para uma balada, usar drogas, fazer sexo, fumar cigarro e pecar pecados que você não gostaria que eles pecassem. Se você não tem uma noção de que Deus sabia de tudo isso lá na eternidade e já preparou a vinda de Cristo para redimir eles, para perdoar eles, e que Deus vai cuidar deles mesmo em meio ao pecado, e que vai tirar eles desse pecado, e que tem um plano para a salvação deles, tu fica desesperado ou desesperada, sim ou não? Se você não confia que Deus tem um plano para a tua vida, para a vida de quem você ama, tu fica desesperado. Porque é tudo muito incerto no mundo. Então a doutrina da predestinação nos ajuda a ter o quê? Segurança. Opa, Deus está no controle, Deus tem um plano, Deus sabe de tudo desde o princípio, então Ele já tem um plano para resolver esse problema. Problema das drogas, do sexo, do quê? De qualquer problema, da doença, da morte. Deus sabia que eu ia morrer aos meus 30 e poucos anos de idade. Então Ele já tomou todas as providências para me salvar antes disso. Eu morro com 30 e poucos anos de idade, mas eu morro salvo e vou com Jesus para sempre. Ponto. Visão do quê? De predestinação. Deus já sabe tudo desde o começo. Ponto. Agora, será que a predestinação tem um lado ruim? Tem um lado ruim também. Se você fica nessa ideia que está tudo escrito, está tudo determinado, aí tu cruza os braços, né? Não vou fazer mais nada, né? Não vou trabalhar por ninguém, não vou orar, não vou fazer nada, está tudo feito já, né? Deus que sabe. Essa também não é a postura correta da gente lidar com a realidade. Para terminar, livre-arbítrio. Qual que é o lado ruim do livre-arbítrio? Às vezes, a gente fica tão idolatrando o livre-arbítrio, como se tudo dependesse de nós, do nosso livre-arbítrio, mas as coisas não são tão simples assim. Nós temos a nossa parcela de liberdade. Ela não é completa, ela não é plena, só Deus tem a liberdade plena. Mas ainda assim, nem tudo depende de nós. O lado ruim do livre-arbítrio é que às vezes a gente se torna legalista, se torna perfeccionista, querendo dizer que nós somos o nosso salvador. Eu me salvo pelo meu livre-arbítrio. Por um outro lado, existe o lado positivo do livre-arbítrio. Nós temos capacidade de escolher o caminho que a gente quer seguir. E queira Deus que todos nós aqui essa noite queiramos escolher o caminho do amor e o caminho da fé. São os melhores caminhos que há. Podemos escolher outro caminho? Podemos se organizar aqui e assaltar um banco ali na esquina?
Vamos fazer um conchavo aqui, nós aqui, vamos roubar um banco. Podemos fazer isso? Podemos. Queremos fazer isso? Não queremos. Podemos sair daqui para ser honestos? Para sermos fiéis? Para sermos felizes pela graça de Jesus? Vamos usar a nossa liberdade para o bem? Ok, muito bom que assim seja. Beleza? Gente, eu sou bem consciente que as minhas mensagens elas são um pouco diferentes e estranhas. Tá? Ao mesmo tempo, eu não deixo de fazê-las na forma como elas são feitas, porque eu acho que vale a pena a gente gastar um tempinho com o estudo, que pode até ser um pouquinho complicado, eu concordo, mas que no final tem bons frutos. Tem tanta gente precisando do alimento da palavra de Deus. E essas tantas gentes, uma parcela delas está aqui. A gente não está aqui simplesmente para contar historinha, para dizer que eu sou um pastor muito bonito, maravilhoso, lindo, e louvado seja eu. Ninguém está nem aí com isso. Mas quando a gente entende essas questões que a gente está estudando hoje, a gente entende o plano de Deus, a gente entende a nossa responsabilidade, isso pode fazer a gente ter uma noção diferente das coisas. No nosso trabalho, na nossa família, enfim, na nossa vida, nos nossos relacionamentos com o pecado, com o diabo, com o mundo, com Deus. E a gente pensar nessas coisas sempre edifica, sempre traz o quê? Diante de nós o senso de responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo aquilo que a gente faz, mas nós não estamos sozinhos, porque Deus está conosco. E Ele tem um plano para a nossa vida desde a eternidade. E esse plano é plano de salvação, de bênção, de alegria, de fidelidade e de salvação eterna. E que esse plano se cumpra na minha vida e na sua vida em nome de Jesus. Vocês vão cantar uma música final? Vamos colocar em pé então. Nós vamos orar e eles vão terminar com o louvor. E que a graça do Senhor seja com todos. Eu não vou fazer nenhum apelo hoje. Você que quer ter livre-arbítrio, vem à frente. Você que quer ser predestinado, vem à frente. Não, você tem as duas coisas, tá? Queira ou não queira, você tem a sua liberdade. Queira ou não queira, Deus já sabe tudo o que você vai fazer com ela. Queira Deus que Ele saiba que você fez uma coisa boa da tua liberdade. Vamos orar. Senhor Deus eterno e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela tua palavra nesta noite, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos move a pensar, a estudar a Bíblia e questões difíceis sobre a tua natureza como um ser onisciente, que sabe tudo antes de tudo, e também a pensar em nós como seres pecadores na nossa natureza corrompida, mas que ainda assim temos a liberdade de escolher o nosso caminho. Senhor, essa noite queremos dizer que desejamos usar a nossa liberdade para o bem e não para o mal, mas para isso precisamos da tua ajuda, Pai. Ajuda-nos a usar a nossa liberdade de maneira que possamos amar, perdoar, a nos afastarmos de pecados X e Y, não sei, mas que o Senhor transforme a nossa vida e nos ensine a viver de forma responsável e livre na tua presença, Pai. Dá-nos graça e paz e salvação. Tudo oramos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos e vamos agora louvar a Deus e pedir que Ele permaneça conosco, né? Nos acompanhe nos nossos afazeres durante a semana. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Vamos cantar o resto em pé, já num clima de despedida. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu.
Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, deseje a ela uma boa semana e que Deus nos abençoe. Nos encontramos na quarta-feira às 8 horas. Deus abençoe vocês. Em meio às crises desta vida, vivemos em uma busca constante por segurança. Onde encontrar a satisfação para as nossas reais necessidades? Nos investimentos? No mercado financeiro? O dinheiro, tão cobiçado pelo homem, é efêmero, passageiro e enganoso. Conduza sua família ao conhecimento da Palavra de Deus. Confie em suas promessas. Você encontrará uma